livro que com certeza vai aquecer os corações dos leitores e não somente aquecer, mas te trazer reflexões e olhares diferenciados para a velhice. Estou falando de um livro chamado Quando os Pássaros Voam para o Sul, de uma escritora sueca chamada Lisa Hitzenden. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vou deixar a capa para que vocês vejam. É sobre ele que eu vim conversar com vocês nessa retomada do canal mais uma vez. Este livro foi publicado agora no Brasil em 2026, mas ele foi trazido aqui recentemente pela TAG. TAG não é a curadoria, é outra lá que traz livros mais populares. E trouxe por uma capa diferente e tal. Eu gosto mais dessa capa que a Record trouxe, que é essa aqui, ó, que é uma capa adaptada. E é uma capa mais colorida, mais bacana. A da TAG ficou meio alaranjada, enfim, não gostei muito da arte, não. Eu só descobri que foi publicada pela TAG porque eu vi lá na Amazon. E esse título me apareceu ali por curiosidade, eu abri e falei, vamos comprar, vai, de vez em quando eu gosto de ler esses livros que estão assim em alta ou que podem estar em alta. E talvez esse seja um título que eu acredito que vá vender bastante no Brasil. Não sei, eu como leitora acredito nisso, né? Pode ser que não. Tem como a Record traz muitos títulos diferentes, pode ser que seja mais algum aí, mas pelo tema abordado aqui, eu acredito que ele vai vender bem no país, tá? Como era uma aposta que eu tinha feito de um livro há anos atrás, que é aquele da Delia Owens, Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu apostava bastante naquele livro e aquele livro vendeu muito. Esse livro também vendeu bastante fora do país, viu? Enfim, este livro aqui conversa sobre o tema velhice. Ele conta a história de um personagem chamado Bo. Bo está na casa dos seus 84 anos e vive num vilarejo distante, isolado até, com poucas casas, no interior da Suíça não, países nórdicos, da Suécia, né, os países nórdicos lá em cima. Ele está na casa dos seus 84 anos e nessa idade, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar este dia a dia dele sendo acompanhado por diferentes cuidadores ao longo dos seus dias. Ele tem a companhia de um cachorro, que me apagou o nome agora, e esse cachorro vai para cima e para baixo com ele quando ele consegue andar. Ele já é um senhor de idade com 84 anos, e por ter essa idade ele tem toda essa equipe que o acompanha diariamente. Pelo que eu entendi, é uma equipe paga pelo filho. O seu filho, ele só tem um filho, é um filho único, chama-se Hans, e uma neta. E esse filho só teve uma filha mesmo, uma neta. Me fugiu o nome agora na memória. E ele tem essa configuração. Ele vive isolado, sozinho, com auxílio desses cuidadores por causa da idade. Tem alguns entraves de esquecimento, né? Então ele, como todo bom idoso, quando chega a essa idade, os neurônios vão se degradando, né? A biologia conta isso. E ele vai esquecendo das coisas que acontecem. Então ele intercala a história, o dia a dia dele, principalmente com reflexões de relacionamento com o pai, da juventude, da infância e da mãe. A mãe traz um pouco mais de doçura na vida do Bo, velhinho de 84 anos, enquanto o pai traz essa severidade, né? Essa figura mais austera, até porque o Bo é uma figura que já tem 84 anos, né? E além de mostrar esse dia a dia com os cuidadores dele diariamente, que vem auxiliar ele a comer, a fazer as coisas básicas, a comer, a tomar banho. E ele gosta muito de cochilar, ele acaba pegando no sono numa cadeira velha e numa mesa velha que ele tem na casa dele. E em alguns momentos também ele se recorda da sua esposa, né? Nós temos a figura da esposa muito importante também no decorrer da história,
porque essa esposa, ela por decisão ali do filho, ela passa a morar numa casa também de repouso, e essa casa de repouso é para pessoas que têm, eu diria a vocês, como se fosse Alzheimer, esquecimento, né? E aí, por necessitar mais de cuidados especiais, ela passa a morar nessa casa separada do Bo. Então, ele sempre se recorda não só desse relacionamento com o pai, mas também com a sua esposa e na criação do Hans, deste filho. Então, é uma história que parece simples, mas que nos envolve porque ela possui o que o leitor poderia chamar aí de camadas de reflexão. Então, nós temos a história basicamente deste velhinho de 84 anos. Me desculpem se estou sendo um pouco prolixa de repetir a idade, mas é que me chamou muita atenção quando eu li este livro. E ele é intercalado com pequenos trechos dos cuidados do dia a dia deste senhor. Na verdade, a gente fala o dia a dia, mas se não me falha a memória, são 2 ou 3 meses só que mostra essa vida do Hans, né? Do Bo. Hans é o filho. Nós temos a seguinte configuração familiar neste livro. Nós temos o Bo, que já é um senhor de 84 anos, já idoso. Nós temos essa esposa que está numa casa de repouso. O cachorro, que é o cachorro do Bo. O filho. Esse filho já é um pouco mais de idade, acho que tem mais de 50 anos de idade, que é separado da sua ex-esposa e que teve neste relacionamento uma neta em que o Bo gosta muito dessa neta. É uma neta que está aí, acho que na casa dos seus 20, 21 anos já. Então, essa é a configuração familiar. Mas nós temos a configuração familiar de uma família moderna, ou seja, uma família em que nós podemos enxergar nos dias de hoje essa configuração familiar de idosos em casas de repouso, os filhos que trabalham muito e que têm muitas condições materiais, são pessoas formadas, né, com bom estudo, boas faculdades, acesso a tecnologias. Então, nós temos essa configuração familiar também, junto a esse acesso de tecnologia. E a filha que é um pouco mais despojada, a neta, seria a neta do Bo, né? Eu falo que essa configuração é moderna porque eu acredito que isso já esteja acontecendo para a nossa realidade do Brasil também, com a diferença dos cuidados do idoso, que lá na Suécia é diferente, um pouco diferente aqui a configuração brasileira, né? Temos essa formação familiar em que o Bo, ele tem também a figura de um amigo, esse melhor amigo dele, que é dos tempos que ele trabalhava já numa serraria. E esse amigo, ele, ao que dar a entender, ele é gay, né? Ele é homossexual. E é uma figura ali que é uma pessoa importante para ele, para essa velhice, para os dias da velhice dele serem um pouco mais doces. Então ele tem aquela dificuldade, ele tem um celular que tem os números básicos, o do filho, desse melhor amigo dele, e ele se comunica quando ele tem assim alguma questão com esse amigo, mas eles se subentendem até mesmo pelo silêncio, pelas entrelinhas. Isso acontece muito quando você conhece uma pessoa, né? Você às vezes subentende no silêncio o que ela quer dizer. Não precisa ser necessariamente expresso por meio de palavras, né? Não sei se isso acontece com vocês, mas a autora trouxe isso muito bem em várias cenas do livro, né? E traz então esse relacionamento com este amigo que é como se fosse um pedaço ali de vida que ele tem, em que permite que ele tenha um quê de vivacidade, sabe? De não enxergar a vida na sua finitude, mas sim na sua presença. Então, esse relacionamento de amizade, eu penso que seja uma parte muito importante ali da narrativa do livro que a autora trouxe, sabe? Sempre com muita singeleza. Na hora que vocês pegarem este livro para ler,
Não esperem uma escrita rebuscada, pesada, não. É um tipo de escrita que ela é leve, mas aquele leve que é tocante, é um leve profundo. Entende o que eu quero dizer? Talvez por isso este livro seja encaixado como um best-seller, porque ele possui uma leitura fluida, fácil de se entender para os dias de hoje, para a contemporaneidade. Bom, temos alguns prêmios aí deste livro. Eu não sou uma leitora que procura ler livros por causa da premiação, mas este livro eu entendi que eu tenho lido alguns livros que são ali nórdicos, né, dessa região da Finlândia, Noruega e Suécia. Suécia? Isso, Suécia. Perdoe se estiver falando. E que eles têm um jeito de escrever diferente, diferenciado. Eu acredito que os europeus sejam assim, mas os nórdicos no geral, alguns livros que eu tenho lido, desde livros mais antigos até esses livros mais recentes, eles têm um jeito, uma escrita mais sutil, o que lembra um pouco a escrita de escritores japoneses, sabe? Então eu tenho uma certa afinidade com esse tipo de literatura. Tem alguns prêmios aí, o livro do ano da Suécia, melhor livro de ficção de Adlibris, melhor livro de estreia, melhor livro do ano, prêmio dos livreiros da Suécia, lista de melhores livros da Amazon de 2025, melhor livro de estreia da Waterstones, finalista. Waterstones é uma livraria muito famosa, se não me falha a memória, do Reino Unido, tá? Então, tem alguns prêmios aí consagrados já, viu? Ali na região. Aqui, ó. Essa capa aqui. Os livros atuais têm uma capa mais modernosa, mas eu gosto mais daqueles livros retrô mesmo. Vocês me conhecem, né? Dos vintage. Então, voltando aqui à minha pequena análise da leitura deste livro. Então, nós temos estas questões aí das relações de entes muito importantes deste amigo que traz essa vivacidade. Nós temos a figura do Hans, que é o filho que traz essa modernidade, e ao mesmo tempo que ela traz essa ele traz esse personagem, Hans traz essa modernidade, nós temos uma questão que é muito, talvez hoje, polêmica e em voga nos dias atuais, que é o poder de decisão de um idoso, né? Às vezes, ali nessa configuração, o Bo, ele tem pequenos esquecimentos, mas ainda assim, ele é um ser humano, e todo ser humano nós deveríamos respeitar o livre-arbítrio. É algo que o Hans ali, ele passa a tomar decisões pelo pai, e não pergunta a ele se é aquilo mesmo que ele quer de fato decidir, tomar como decisão final. Porque na cabeça do Hans, acredito eu que a autora tenha trazido isso, o pai já não tem mais poder de decisão por causa da idade. Ele já é um idoso que já está com esquecimento e ele pode tomar as decisões próprias pelo pai. E a gente tem essa questão de um pouco de melancolia e tristeza do Bo por não poder ter mais esse poder de poder decidir. Ele quer decidir, mas ele já não consegue, nem prefere nem tentar, porque ele acha que vai ser repreendido pelo seu único ente aí, que é o próprio filho, porque ele já não tem mais o apoio da sua esposa, né? A esposa já está numa situação ali que ela já não, ela mesma também não decide por ela mesma. E é um livro, minha gente, que me trouxe, sabe, para mim como leitora, reflexões sobre a questão da velhice, né? Falo questão, mas é algo que o Brasil vai enfrentar e já está enfrentando, porque a sua população está envelhecendo cada vez mais. Sobre até que ponto nós teremos não somente assistência para essa população idosa que está envelhecendo cada vez mais, não só no seu aspecto senil ou de idade,
se teremos toda essa assistência, né, médica que os países desenvolvidos têm, e não somente nesse aspecto médico e financeiro da coisa também, que é diferente ali nos países nórdicos, mas também sobre essa questão de se nós podemos, como seres humanos, decidir pelos nossos pais, sabe? É algo que eu fiquei a refletir ao término da leitura desse livro, e eu deixei um tempo ele amadurecer aqui para trazer as minhas reflexões e compartilhar com vocês no dia de hoje, sobre até que ponto nós podemos intervir nas decisões dos nossos pais nessa idade senil, sabe? Ou ainda, por várias vezes, nós pegamos nos fazendo certos julgamentos, e quem somos nós para julgar fatos ou coisas ou acontecimentos que ainda a gente não vivenciou, que nós não vivenciamos? Quem somos nós, né? Nessa alçada toda, nessa estrutura familiar. Então, eu coloco aqui essas reflexões diante da leitura deste livro. É um livro que me trouxe essas pequenas reflexões, pequenas pinceladas, e que é um livro fácil de se ler, viu? É um livro que eu recomendaria para quem não lê muito, ou seja, que não lê numa frequência muito alta, que não é o meu caso, eu leio numa frequência alta, comparado às pessoas que eu convivo, tá? E que é um livro fácil de entender, né? Você não vai interpretá-lo de maneira difícil, e que vai te trazer algumas reflexões sobre essa fase da vida que todos nós, se tivermos permissão, vamos chegar um dia de pessoas decidirem por nós. Eu acredito que você que me acompanha já deve estar vivenciando ou vivencia na sua família essa fase já. Alguém da sua família já vivencia ou já vivenciou ou já experienciou essa fase da vida, que é algo muito moderno hoje em dia. Então, a nossa idade senil está chegando aos 80, a casa dos 90, e às vezes esse ente vem morar conosco, né? Nós temos essa dificuldade de aceitação e de convívio, sendo que eles são seres humanos como nós, né? Então, fica aqui a minha pequena dica de leitura de hoje. Quando os pássaros voam para o sul. Muito interessante esse livro aqui, viu? Um forte abraço para você e até de repente.